Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Baldussi Telecom. Eu, Gladson Santos, gerente de TI aqui na Baldussi, trabalho na empresa já há uns 7 anos. Estou aqui com Gilson Juste, engenheiro de telecomunicações e especialista em SIP. A gente vai debater um pouquinho hoje sobre IA e voz, que é um tema que está tão em alta nos últimos tempos, né? Quem nunca ficou aí uns 4, 5 minutos preso numa URA para depois ser atendido por alguém que vai te dar uma resposta, por exemplo, em uns 10 segundos? É muito frustrante, às vezes você está navegando. Hoje em dia parece que os menus de telefonia são feitos para você não conseguir navegar, não conseguir falar com o atendente humano. É realmente esse o sentimento que dá, né? E ainda no Brasil, o telefone é muito utilizado. Sei que tem muita gente que às vezes subestima, ninguém mais usa telefone fixo. Mas, pô, eu tô no dia a dia aqui já faz um bom tempo e muita gente ainda utiliza. Ainda é uma realidade muito intensa quando o problema aperta, quando você não consegue um retorno via WhatsApp, quando você não consegue o que você precisava. Os clientes, de modo geral, recorrem à telefonia fixa, recorrem ao meio de tentar contato, falar com alguém que de fato vai dar uma informação precisa, vai explicar o que o cliente precisa. Gilson, você se apresente, por favor. Acho que todo mundo que aqui já procurou um pouco sobre SIP, sobre voz, já conhece a figura, mas se apresente, por gentileza. Obrigado, Anderson. Obrigado a Baldussi também pelo convite, né, para participar desse podcast. Realmente é uma grande honra poder estar aqui, né? Muito obrigado. Eu sou o Gilson, né? Eu tenho um canal no YouTube sobre Wireshark e telefonia IP, então quem me acompanha aí já conhece um pouquinho sobre o tipo de material que eu costumo divulgar. Eu trabalho como engenheiro na área de desenvolvimento de SBCs, né, e aplicações para voz sobre IP. Então, estamos aí um pouquinho para conversar sobre... Olha com quem a gente está falando. Esse conteúdo aqui vai ser sensacional. Gilson, dando um início, né, um pouco aqui do tema que a gente vai conversar. Quando a gente fala aí de um agente de IA, brifa pra gente o que é um agente de IA e começa a falar um pouco de como que é essa infraestrutura que envolve o funcionamento dele quando a gente fala, né, de um agente de IA funcionando junto ao PBX. Existem várias camadas de infraestrutura, desde a parte de equipamento, de redes, até a gente chegar na parte de aplicação, para a gente chegar a falar em agente de IA, né? Mas basicamente o agente de IA ele vai tratar a parte de atendimento da chamada telefônica e vai coordenar e vai orquestrar o que é o mundo de telefonia e o que é integração com inteligência artificial. Então, basicamente, o que o usuário que ligou para a URA fala, isso daí é convertido em texto, entrega o texto para o agente de IA, o agente de IA processa esse texto, consulta APIs, consulta bancos de dados, retorna um texto, vocaliza isso daí para o usuário que fez a chamada e a partir daí você passa a ter uma conversação gerenciada por esse agente de IA que é o orquestrador da chamada, né? Bacana. Gilson, essa estrutura ela não é simples, né? Para a gente, às vezes, colocar um agente de IA para rodar não é algo tão rápido, envolve toda uma engenharia de prompt, todo um processo por trás, para que aquilo de fato esteja operando e entregue um resultado que se espera. Mas diferente de uma URA onde você está ali navegando e as opções são fixas, como eu comentei no começo, parece que às vezes ela é construída para que você não consiga obter informação, você projeta um agente de IA para que ele encontre a informação correta e entregue da maneira mais fluida e humana possível, né? Sim, a URA convencional que a gente conhece, ela é feita para direcionar a chamada. Então, conforme você vai digitando 1, digitando 2, digita o teu CPF, faz uma consulta, né? Diferente dessa URA estática que é construída para te direcionar até um atendente, até um setor, sim, a URA, através de agente de IA, ela é feita para te proporcionar informações baseadas em consultas de APIs, consultas de bancos de dados, e ela consegue vocalizar essas informações processadas pela IA a ponto de gerar uma conversação com o cliente que está ligando. E isso é quase que inimaginável, né, Gilson? Você vai falar em linguagem humana, sim, com, né, um sistema de telefonia, uma inteligência artificial, ela vai interpretar tudo que está falando em tempo real, conseguir, né, converter para voz, como tu comentou, e devolver aquilo. Exato. E se sair do contexto, ela consegue administrar isso e entender o que está sendo proposto para ela e conduzir aquela conversa. Sim, exato. Tem casos ali, por exemplo, que a gente faz teste, o pessoal de QA testa isso daí de tudo quanto é jeito, né? Então a gente pega algumas URAs de teste, algumas IVRs de teste com agentes específicos para tratar problema de cartão de crédito, por exemplo. E aí eu pego e ligo e falo, olha, eu tô triste porque o meu cachorro faleceu. Aí o que a URA ela vai falar? Qual que é o contexto dela com relação a isso?
olha, eu sinto muito, né? Eu espero que você encontre conforto em algum lugar e tal, e ela retoma o assunto, mas voltando aqui aos tópicos em que eu posso te ajudar. Ela tem uma empatia Ela ainda. tem uma empatia. Então ela consegue contornar essa questão de que o usuário ele saiu do contexto dela, né? Então ela consegue trazer de volta e apresentar qual que é o contexto que ela consegue resolver. Legal. Eu vejo quando a gente, né, discutindo sobre isso contigo, Gilson, eu enxergo que a gente está num cenário onde lá atrás não tinha nenhum tipo de automação no ambiente de telefonia. Exato. Você ligava, caía numa fila onde caía para agentes, de repente surgiu as questões de URA e bot, onde você conseguia automatizar alguma coisa. Pô, para falar com o departamento X, selecione 1, departamento Y, selecione 2, e de repente isso virou uma febre. Sim. Todas as empresas, hoje é difícil você ligar numa instituição que não tem uma estrutura como essa. E o público hoje foge disso. Eu percebo com qualquer pessoa que eu falo, o maior dor de cabeça é você ligar numa empresa para resolver um problema e cair numa URA, onde você não consegue nem acessar a opção de falar com alguém que vai resolver o problema para você. Então, o público fugiu disso e, de modo geral, percebo que as empresas cada vez mais, não, eu quero uma URA humanizada. O que é uma URA humanizada? Uma gravação, né, humana, uma URA pequena, para falar do departamento de 1, 2, sem muita burocracia. Justamente dando um passo atrás desse processo de burocratização das URAs Exato. que teve no período. E hoje em dia eu acho que a gente está indo para a direção do agente de IA, onde tende a substituir tudo isso com muita maestria, né? Que você faz um teste com o IVR hoje, como você comentou, fala de algo fora do contexto, ela consegue ter empatia. Eu também já participei de alguns cenários de teste, onde claramente o cliente que estava falando não sabia que estava conversando com o IA. Uhum. E eu acho isso incrível, cara. Eu fico... É apaixonante você ver a tecnologia funcionando dessa forma. A gente implantou, um tempo atrás, para um sistema de radiotáxi, onde era uma função simples, fazer o agendamento, definir meio de pagamento e endereço. E, cara, o funcionamento, assim, eu fiquei maravilhado como aquilo funcionou. O quanto de mão de obra que aquilo conseguia suprir, simplesmente fazendo aquela triagem prévia, já entregando a informação correta, né? Isso é muito bacana. E dentro desse contexto, Gilson, a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente tem alguns desafios. Quando a gente fala de sotaque, ruído, esse tipo de problema, ele atrapalha muito quando você está fazendo a implementação de um agente de IA? Falando do ponto de vista de uma URA genérica, né? A URA genérica trabalha com DTMF, que são umas frequências específicas que a gente envia ali no canal de telefonia. Então, o DTMF, talvez, não sei se todos, né, estão acostumados, é basicamente quando você liga numa URA e fala, digite 1. E o digitar 1 é o DTMF que o Gilson se refere. Perfeito. Agora, quando a gente trabalha com um agente de IA, a gente tem basicamente a voz sendo transportada e a IA ela tem que entender o que a tua voz está falando, ela tem que processar a tua voz. Que nem você falar, por exemplo, cacofonia, uma pessoa gagueja ou ruído ambiente, tudo isso daí acaba interferindo. Então, por exemplo, existem sistemas como o Bargin, né, que é basicamente você interromper a IVR. Então, quando liga para um cliente, a IVR começa a reproduzir os menus, o que você pode fazer. De repente, algum barulho ali no teu ambiente acabou gerando uma percepção de áudio lá pro lado da IVR e interrompe a IVR. E ela vai processar esse barulho e ver, é um caminhão buzinando, alguém falou alguma coisa. Então existem algumas técnicas de threshold, de limiar, né, para a gente poder ajustar o nível de sensibilidade que a nossa IVR ela vai ter, por exemplo. Né? Entendi. Então, tudo isso daí pode ser ajustado. Que nem você falou, uma pessoa que gaguejou, por exemplo, né? Claro, ela vai perceber a fala da pessoa, ela vai ver que vai ter algumas sílabas repetidas, mas mesmo que você está lá no prompt do GPT, por exemplo, e digita alguma palavra errada, ele entende você. Ele consegue interpretar o contexto. E a mesma coisa acontece com a gente de IA. Uma coisa é a transcrição da chamada. Outra coisa é o processamento da transcrição pelo agente de IA que interpreta o contexto de uma forma fenomenal. Né? Então, esses problemas existem, claro, mas eles tendem a ser resolvido sempre pelo agente de IA. Bacana. Realmente faz muito sentido. Hoje, quando você interage com a IA, né, acho que todo mundo aqui já deve ter ela intrínseca aí no dia a dia, né? Quando você tá ali e escreve uma palavra errada, você nem se dá o luxo de voltar lá e corrigir. Você sabe que ela não vai... Ela entende. Né, ela vai compreender muitas vezes a palavra que você quer. E a mesma coisa quando a gente fala errado com a IA, por exemplo, se eu falo alguma coisa
de forma incorreta, né? A transcrição daquilo ali vai chegar de uma forma textualmente incorreta para a IA, mas ela consegue se sobressair em relação a isso. Legal. O mesmo se aplica para questões tipo de sotaque, né? Às vezes, ou termos muito regionais, porque é um termo ou outro no meio de uma sentença toda que o contexto não se perde, né? Sim. Eu costumo falar muito cabra, né? Falar, esse cabra aqui ele resolve. Não, isso aqui é o cabra que resolve tal coisa. Cara, imagina uma IA muito literal. Então, e às vezes eu falo com a IA desse jeito e tu vê assim, Gilson, já que você conhece o cabra que resolve tudo, né? Então... Fala com ele. Então tu vê que ela consegue entender bem o contexto e lidar bem com as respostas, né? Bacana. Gilson, falando um pouco mais dessa arquitetura técnica que envolve, eu sei que hoje você trabalha especificamente na área de desenvolvimento de SBCs. Né? Exato. Uhum. Então, e também no que compete integrar os agentes de IA com os SBCs de voz. Né? Também trabalho com essa integração. Exato. Então, dentro desse contexto, o que a gente tem de arquitetura técnica quando a gente fala desde a operadora até a IA? Entendo que a ligação vem pela operadora, a última ponta que ela vai chegar a IA, ela tem que fazer o caminho de volta também. Exato. O que tem envolvido nesse meio de campo, né? Muitas vezes a gente tem um número telefônico do cliente, um número piloto, um DDR específico que ele quer direcionar para fazer o atendimento através dos agentes de IA. Então, esse número telefônico está chegando via CP Trunk, via E1, linha analógica, que seja, né, até o cliente. E o PABX do cliente, a gente fecha o CP Trunk, desde o PABX do cliente até o nosso SBC na nuvem. Então, a gente direciona todas as ligações daquele número piloto para o CP Trunk, que vai direcionar para o nosso SBC, e o nosso SBC faz a parte de bridge, a ponte com as aplicações internas da IVR que vão tratar o agente de IA de fato. Perfeito. Entendi. Então, tudo isso daí é feito através de CP Trunk, geralmente a gente utiliza TLS, SRTP, então toda a comunicação é com criptografia protegida em cima da internet. Tem diferentes tipos de cliente que não podem utilizar CP Trunk aberto sobre a internet, então a gente tem que fechar uma VPN IPsec entre o site dele e o nosso ambiente em cloud. Entendi. Então tem várias formas de se fazer isso daí, mas tudo gira em torno de um CP Trunk entre o PABX do cliente e a nossa plataforma em nuvem, né? Que é o nosso SBC, no caso. Esse cenário, né? Hoje você conhece, né, Gil? Você trabalha com muitos clientes, né, que são clientes da Baldus também. Sim. E o nosso cenário hoje, assim, de modo geral, a gente não fornece linhas analógicas ou digitais, né? São só linhas SIP mesmo. Uhum. Então, é um cenário já mais preparado para funcionar num ambiente onde você precisa fazer integração com SBC. Para a gente é muito simples, às vezes você coloca essa estrutura como se fosse algo muito complexo. Uhum. De fato no cenário onde você tem um PBX local, precisa fazer essa integração, se o PBX tem suporte a converter para SIP aquela comunicação ou não. Mas quando a gente está falando num ambiente já mais atualizado, né, a gente está falando de um PBX em nuvem, tudo fica mais simples. A gente fala de um apontamento de IP, né? Eu receber a chamada no meu PBX e direcionar para esse SBC que vai fazer. Um CP Trunkzinho, né? De fato, por mais que pareça tão complexo, na prática é um recurso, né, do PBX e um recurso do SBC que vai ser utilizado. Bacana. Beleza. E Gilson, falando um pouquinho mais sobre... Eu gosto de comentar, né, das dificuldades que a gente enfrenta, né, no momento de implantar um recurso como esse. Que a gente, né, acho que não vale a gente falar que é tudo muito fácil, muito simples, que a hora que o cara vai fazer, ele percebe que é tudo um pouco, né, tudo gera uma complicação. Cara, falando da parte de automações, né, você comentou que a gente pode desenvolver esse agente vai consultar um banco de dados, vai consultar uma API, buscar alguma informação e devolver para o cliente que está pedindo. E, cara, qual que é a preocupação relacionada à segurança e autenticação para que a gente consiga trabalhar com esse agente de forma que faça sentido, né? Porque se não parametrizado, ele não tem critério sobre que informação ele pode passar ou não. Esse é um ponto bem importante, né? Porque você dá poderes para um agente de IA em cima do teu banco de dados, em cima de uma API específica, né? Existe uma input, que é a fala do usuário. Então, assim, o agente de IA ele vai atender uma ligação, tá? Então o usuário vai falar, olha, eu estou com um problema com o meu cartão de crédito. Então, com base nisso, ele vai consultar quais são as possibilidades dele, né? E vai estar respondendo para o
rapaz que chamou para O cliente, o cliente, né, no caso, que ligou, quais são as possibilidades que foram retornadas. Então você tem que, muitas vezes, dizer qual que é o escopo de atendimento daquele agente de IA. Você tem agentes de IA específicos para cada situação, então você tem escopos reduzidos justamente para não deixar explicitamente amplo o escopo, porque se você deixar amplo, ele pode falar sobre qualquer coisa, né? Tem casos de agente de IA para RH que o pessoal colocou, que eu ouvi histórias, né? Que foi colocado agente de IA para RH e a primeira pergunta que fizeram foi qual que é o salário do diretor da empresa. Né? E a gente de IA, ela respondeu. Ela tinha acesso? Então, ela tinha acesso, o escopo dela não estava reduzido. Então, você tem que dizer para a gente de IA qual que é o escopo que ela vai trabalhar, quais são as opções que ela pode atender, quais são os bancos de dados, os acessos que ela pode ter, por exemplo. Legal. Então, tudo isso daí tem que ser controlado quando você vai configurar um sistema. Bacana. Isso que você comentou, Gilson, de fazer escopos reduzidos, eu acho que realmente faz muito sentido. Sim. E só quem já trabalhou com agente de IA e tentou implementar algo na prática, entende o quão valoroso é fazer essa separação. Exato. Se você vai fazer um agente para fazer uma triagem simples e depois você vai jogar para um departamento e aquele agente daquele departamento tem as suas instruções específicas, né? Se você tenta pegar um único agente, colocar ele para atender a empresa toda, ter o escopo genérico, né, generalista de ele sabe do suporte, ele sabe da infraestrutura, ele sabe do RH, ele sabe do financeiro, a chance de você se contradizer, da própria IA se perder de alguma informação, ela aumenta bastante, né? É muito fácil, exato, é alucinação. Né? Então você acaba tendo informações muitas vezes contraditórias de setores diferentes, né? E quando a IA ela vai consultar aquele escopo, ela vê, opa, aqui eu falo que eu gosto de amarelo, aqui eu gosto de azul. Então o que ela vai responder? Né? Ela mesmo o próprio prompt faz com que a gente tende a achar que a IA ela assimila e processa as coisas como a gente, né? É a tendência, né? Mas ela é um pouco mais, vamos dizer assim, matemática do que isso, né? Então um ponto que você falou que é bem importante é a separação. Então geralmente tem um agente de IA que faz a triagem, identifica qual que é a dor do cliente, o que ele está percebendo, o que ele está reclamando, e a gente tem agentes de IA especialistas. Então a gente tem um especialista financeiro, a gente tem um especialista comercial, tem um especialista técnico. Então quando o cliente liga, ele é atendido por esse agente de IA que faz uma triagem. O cliente fala, olha, eu estou com um problema no meu CP Trunk, por exemplo. Sim. Olha, eu estou com um problema de pagamento de fatura. Então, esse agente de IA que faz a triagem, né, ele vai saber para qual agente especialista encaminhar. Então, olha, tem um agente especialista em assuntos financeiros. Tem um agente especialista em assuntos técnicos. Tem um agente especialista em assuntos comerciais. E assim por diante. Legal. Eu acho que essa separação realmente faz muito sentido. Sim. E na prática a gente sempre vê, né, as implementações seguindo esse padrão. Exato. Gilson, voltando um passo atrás, a gente estava falando da autenticação, né, de você conseguir dar as instruções para a IA de modo que ela saiba até onde deve ir, né, as limitações dela. A gente tem também IAs que podem ter acesso a consultas abertas, né, acesso à internet, por exemplo, para trazer um dado, né, de uma consulta aberta ou não. De modo geral, quando a gente faz projetos para empresas, o acesso à internet é restrito. Então a IA funciona dentro de um escopo fechado. Exato. Mas o que compete à autenticação do usuário? Se eu ligo na empresa e falo, eu sou o diretor, eu quero tal informação. Sim. A IA ela não sabe se você é ou não é aquele diretor, né? É um ponto importante esse daí. Que nem você tinha falado lá no começo, por exemplo, quando você vai implementar um agente de IA para a tua empresa, para a parte de telefonia, você tem que saber muito bem qual que é o escopo que ela vai atender e o que ela vai resolver, por exemplo. Né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que... Vamos pensar naquele caso que você deu de exemplo, uma vez que a gente estava conversando, que a pessoa liga, o cliente liga, ele quer alterar o nome de um ramal através da URA. Né? Sim. Então ele vai falar, olha, aqui é o Gilson, eu sou da empresa XYZ e eu gostaria de alterar o número do ramal 2000 para o nome de Fernanda, por exemplo. Né? Então a IA ela vai receber isso daí, ela vai processar, opa, existe um Gilson da empresa XYZ, o ramal da Fernanda é o 2000, melhor, o ramal 2000 tem um nome, né? Eu posso alterar o nome para Fernanda, mas como é que eu vou saber que esse cara realmente ele tem permissão, né, tem permissão para fazer isso, né? Exato. Então, o que a IA ela poderia fazer nesse contexto? Uma autenticação de 2 fatores. Tem o Gilson cadastrado, tem empresa XYZ, ela poderia mandar um e-mail
com um código, uma palavra, por exemplo, falando, pedindo uma autenticação de 2 fatores, né? Legal. Então, a Yara poderia te responder, olha, Gilson, te mandei um e-mail agora com uma palavra. Por favor, me diga essa palavra para autenticar esse processo. Exato. Legal. E é uma saída que é uma saída de ponta, porque hoje, quando você fala de dupla autenticação, aplicativos de banco, instituições financeiras usam, né? Os sistemas de dupla autenticação. Legal, é bem confiável, né? Você ter um número de telefone que foi validado daquele usuário, ou um e-mail que foi validado, você poder autenticar aquele usuário através disso. Sim, é uma forma bem segura e confiável também. Então, bacana, cara. Eu acho que dos desafios, a parte de segurança, com certeza, é um dos principais, né? Quando a gente fala em esse nível de acesso, vai dar acesso ao banco, acesso a uma API, que pode, inclusive, né, fazer alterações com a gente já, tudo tem que ser muito bem pensado. Às vezes você pega, por exemplo, se você pegar aqui o suporte, né, de alguma empresa, vamos pensar assim, poxa, 75% dos chamados no mês são para alterar o nome do ramal. Dá para automatizar isso? Dá. Então por que não dá para criar uma IA, um agente de IA para fazer isso aí por telefone? Né? Ou por WhatsApp, que seja. Com certeza, eu acho que essa questão disso, quando eu participei de uma palestra de um pessoal da Amazon que veio aqui para Curitiba um tempo atrás, e eu achei muito interessante, um dos palestrantes estava falando sobre os desafios da implementação de projetos com IA, e coincidiu muito com o que a gente estava vivendo. Os 2 principais, basicamente, são desafios, né, que impedem o sucesso de um projeto aí utilizando a inteligência artificial. A escolha errada do problema. Muitas vezes você quer escolher aquele problema mais glamouroso, mais sofisticado. Cara, muitas vezes o que você tem que resolver é algo que todo dia alguém pede e alguém tem que parar para fazer. É esse tipo de processo que às vezes a IA tem sucesso de resolver, Perfeito. né? Perfeito. E, então essa questão, né, uma das questões era a situação da escolha certa do problema, e outra é a qualidade dos dados que você tem para tratar aquele projeto. Porque a IA, de modo geral, ela não sabe nada. O que você vai fornecer de informação para ela vai ser a base de conhecimento, vai ser o que vai dar contexto para que ela trabalhe. E se esse dado não está confiável, vamos dizer assim, está desatualizado, não está com os cadastros atualizados, cara, isso muitas vezes faz com que o projeto seja descredibilizado, mas não por conta da tecnologia, não por conta de todo o contexto envolvido, mas por conta da qualidade do dado. Então, né, esses 2 eu acho que são um dos principais desafios nas implementações. Você volta ao problema inicial que você tinha falado, né? O usuário que tem que lutar contra uma URA para chegar até um atendente humano. Então, o pessoal acaba, às vezes, impedindo, né, a pessoa de conseguir resolver o problema. Então, o que você falou, escolha bem qual que é o problema que você vai resolver, como que você vai resolver, com quais dados que você vai tratar e aplica um agente de IA para isso. Eu vejo que analisa se vale a pena, né? E a dificuldade hoje em dia não está mais tão realmente na tecnologia. Hoje a gente consegue com a agente de IA, com os prompts parametrizar e conseguir resolver problemas de baixa, média, alta complexidade com a IA. Sim. Então, muitas vezes é isso mesmo, é você conseguir escolher o problema certo, ter os dados organizados de forma correta para conseguir evoluir com um projeto de agente de IA na sua empresa. Beleza, Gilson. Deixa eu ver aqui nosso próximo tópico, cara. É um caso de uma radiotáxi. Lembra que eu comentei com você uma vez? Do que? Acho que vale a pena trazer? Entrada? Entrada? Não, é só um, né? Vamos. Mas eu lembro uns 10, 15 anos atrás que a gente começou a trabalhar muito com radiotáxis aqui em Curitiba. E eu lembro que a gente começou a desenvolver uma URA específica para lidar com atendimento de radiotáxi. Então, que nem você falou, por exemplo, escolha qual que é o problema que você vai resolver, né? 90% dos chamados para as radiotáxis era, as pessoas ligavam, falavam, olha, eu quero um táxi aqui na rua XYZ, número tal. Pagamento com cartão ou com dinheiro? Não existia Pix na época, né? Daí a pessoa fala, cartão de crédito, ok, o seu táxi está a caminho. 90% das chamadas era esse contexto, esse diálogo de 20, 25 segundos, não passava disso. Aí o que a gente começou a fazer foi fornecer URAs de pré-atendimento que faziam esse serviço. Então, assim, de uma forma bem rudimentar, arcaica, de uma forma bem arcaica, que é o que a gente tinha de tecnologia na época, né? Não tinha nada de processamento de IA, mas basicamente a gente encaminhava as ligações para uma URA, pelo número telefônico puxava o cadastro do cliente, a partir daí a gente vocalizava para o cliente, olha, se você está na rua XYZ número tal, pressione 1. Sim, estou. Pagamento com cartão ou com dinheiro?
pagamento com cartão. Então, seu táxi está a caminho. Então, a URA passou a fazer esse serviço. Legal. E a gente deixou assim, a grande parte do pré-atendimento foi feito pela URA, e aqueles casos mais complexos, que eu esqueci um objeto no táxi, o meu celular ficou no táxi, eu me atrasei porque deu algum problema com o táxi. Então, esses casos se referem a um pequeno percentual dos atendimentos. Um pequeno percentual mandava para os telefonistas. Né? Então, a URA chegou a suprir uma grande demanda dessas radiotáxis, né? Legal. Até chegar o Uber. Não, mas ainda tem muito radiotáxi por aí. Tem. Mas legal, Gilson. Falando sobre essa integração, você comentou que tinha problemas que ela não conseguia resolver na época e passava para o humano. Hoje em dia, mesmo com a IA, com melhor treinamento, um maior nível de informação, ainda acontece em casos dessa forma, né? Sim. Onde a IA vai ter que transbordar para o humano para poder, né, que de fato seja resolvido aquele problema, a informação que não estava no contexto dela. E falando já disso, erra quem acha que vai implantar um projeto de IA e ele vai ser um projeto que você implementa e ele tá lá. Não. Você vive ele diariamente, né, cara? Sim, tem ajustes o tempo todo, né, cara? Eu acho engraçado isso, que você pode planejar o que for, pensar no que for que o teu cliente vai pedir. Se colocou em produção, no primeiro dia vai ter uma série de questões que você vai perceber que você não tinha pensado. Acho importante ter uma avaliação diária em cima disso. Ela faz um excelente trabalho, um trabalho muito bom, mas tem que ter uma supervisão em cima, né? Sim. Vão ter casos ali que a gente tem que lapidar o prompt da IA, então pequenos ajustes vão sendo incrementados com o tempo, né? E novas versões vão sendo geradas sempre com o intuito de melhorar o modelo. Não, legal. Exato. E nesse contexto da IA ter que direcionar para o atendimento humano, Gilson, você já se deparou em alguma situação, porque assim, a IA sabe do contexto, mas quando passa para o humano, não necessariamente o humano vai saber. Então, o cliente vai ter que repetir tudo de novo. Daí, sim, né? É um ponto importante, a gente trata bastante esse ponto com as empresas, né? Porque quando eu ligo para um número telefônico, eu sou pré-atendido pela IA, eu passo todas as minhas informações, né? Então eu vou falar, olha, o meu nome é Gilson, meu CPF é esse, né? O meu endereço é esse, então vou estar devidamente autenticado. Cheguei num ponto em que a IA não consegue resolver o meu problema e ela tem que transferir para um atendente humano. Quando ela transfere a ligação de volta para o PABX do cliente, para um humano atender aquela ligação, a gente costuma mandar junto o contexto, o que foi enviado, o que foi falado para a IA, né, nessa chamada. Então, por exemplo, olha, quando chega a ligação, você está falando com o Gilson, CPF tal, a rua tal, justamente para evitar aquela dupla autenticação. Me autentiquei primeiro com a IA e tem que repetir tudo de novo para o atendente. Isso gera frustração. Né? Então existem formas. Tem que pensar nisso. Compensando esse contexto para o atendente humano. Né? Perfeito, é um ponto importante. E falando agora, saindo um pouco dos aspectos mais técnicos que envolvem esse tipo de projeto, quando a gente vai para os dias de hoje, o que você enxerga que está mudando no dia a dia das empresas, ou o que vai mudar também daqui para frente com essa integração cada vez mais presente da IA no mundo de voz? Dá para ver assim que qualquer empresa que você liga hoje em dia, você é pré-atendido por algum sistema. Geralmente são sistemas estáticos, aos poucos o pessoal está migrando isso tudo aí para agentes de IA. Né? Mas, de alguma forma, você tem que lidar com pré-atendimento, e são raras as empresas que você liga hoje em dia fala direto com E você concorda comigo que daqui para frente não vai mais valer a pena investir em sistemas de atendimento estáticos? Ou você acha que ainda em alguns casos pode ser que faça sentido? Porque a facilidade assim como você montar uma URA, passar por um estúdio, fazer a gravação daquele áudio, validar as opções, os departamentos que tem, você treinar um prompt, trabalhar um prompt de triagem, vamos colocar que não vá ter um especialista, vai ser só uma triagem. Cara, eu diria que o trabalho hoje é quase que equivalente você estruturar a URA, mandar para o estúdio, chegar num prompt de IA, escolher qual modelo de vocalização você vai usar e parametrizar tudo isso, né? Dar o contexto para ela. Uns 25 anos atrás, quando comecei a trabalhar com telefonia, pré-atendimento era uma coisa muito difícil, era uma caixinha à parte que a gente instalava, a gente tinha que mandar uma gravação vir num circuito integrado lá de São Paulo, né? Então realmente era bem complicado fazer aquilo tudo funcionar. Com o tempo, as centrais telefônicas foram sendo fabricadas já com IVR integrada, com sistema de pré-atendimento integrado, então isso popularizou muito, né?
Para a gente trabalhar ainda com sistemas de agentes de IA, a gente depende de fechar um CP Trunk com algum provedor que vai te entregar esses serviços. Né? Então, o teu PBX tem que ter suporte a voz sobre IP, que é algo bem comum hoje em dia. O teu PBX não precisa ter suporte a agente de IA, porque não é o PBX que vai processar IA, então o PBX entrega a chamada para um provedor, né? O provedor vai fazer todo o tratamento com a tua chamada, e ele vai te devolver a ligação através desse mesmo CP Trunk para entregar para um ramal ali na tua empresa, por exemplo. Então, não é o PBX que vai fazer esse papel, né? E uma questão que eu acabei não comentando. Essa conversa entre o SBC para transferir para o lugar correto, como que ela funciona? É um processo de transferência, como a gente faz ali com as 352, por exemplo? Quase isso, é um CP refer, né? Uma mensagem CP que a gente envia de volta para o PBX, que originou aquela ligação, e ali ele diz qual que é o grupo de atendimento que vai atender aquela ligação lá no PBX de origem. Então eu posso mandar aquela ligação para o grupo de call center A, para o grupo de call center B, para o grupo de call center C, dependendo do contexto que foi. Dependendo da ação. Dependendo da troca de informações que teve ali entre o chamador e a IVR, né? Então eu posso mandar para o grupo A, B ou C lá do lado do cliente, nesse caso. Entendi. Então tem bastante flexibilidade nesse ponto. Legal. E ainda tem gente que tem receio, né? Eu acho que é um pouco de falta de entender exatamente como que a IA funciona, aquele receio de, vai substituir o trabalho. Assim, o que você tem a dizer sobre isso, cara? Eu acho que não vai substituir, acho que vão coexistir, né? Acho que o atendente humano vai ser sempre necessário, né? Então, tem situações que você consegue resolver perfeitamente bem pela URA, então tem situações que a gente não consegue resolver pela URA, que o atendente humano é estritamente necessário, né? Casos complexos, casos que envolve um lado humano, acho que legal. Seja mais necessário, tem que ter realmente. Então acho que eles vão coexistir, né? Aquela grande parte do trabalho repetitivo, né? Aquilo tudo pode ser facilmente automatizado. Agora, assim, tem situações que tem que ter um ser humano atendendo e a gente faz questão que tenha, tá? Legal. Não, eu concordo, eu acho que, como eu comentei, é falta de entender como a IA funciona para você ver que ela não resolve tudo. Ela não resolve tudo. Resolve boa parte. Exatamente. Mas não tudo, né? Perfeito. Mais, né, falando um pouco mais sobre o que muda para as empresas hoje, a IA, a gente falou até agora sobre agente de voz, né? Você colocar uma IA para fazer o atendimento de forma humanizada, né? Trabalhando em linguagem humana. Mas tem um outro viés que eu acho que acelerou, vou dizer assim, cresceu até antes mesmo do agente de IA, que é a questão de monitoria usando IA. Né? Que é você transcrever e auditar as chamadas, gerar dados sobre as chamadas com transcrição. Isso eu acho que talvez hoje em dia estejam lado a lado, mas um tempo atrás ele estava até à frente do agente de IA no contexto de telefonia. Você tem alguma experiência com essa parte de transcrição, monitoria? Eu acho esse sistema fantástico, né? Porque a partir do momento que você tem transcrição das chamadas, você tem essas chamadas armazenadas em texto em algum banco de dados, colocar um agente supervisor em cima para poder analisar como é que está sendo a troca de informações entre quem está ligando e o teu atendente, por exemplo, é fenomenal. Já trabalhei com grandes call centers e geralmente em grandes call centers você tem terabytes e terabytes de gravações que tem que ser analisadas por amostragem. Né? Então você pega lá cada 100 ligações, 5 você vai pegar 5 ligações de um atendente, você vai ter uma pessoa designada para escutar de qualidade, aquelas, né? Exato, pessoal de qualidade. Você vai ter uma pessoa designada para escutar aquelas gravações. Muitas vezes vem de reclamações de clientes. Né? Olha, reativo, eu liguei, né? E a pessoa me tratou mal. Então, qual que foi o teu número? Quando foi que você ligou? Então a pessoa vai lá e caça aquela gravação e escuta. Então você tem que ter alguma coisa para você poder analisar. Você tem que ter algum ser humano para poder escutar aquela gravação. Quando a gente tem isso daí transcrito para texto, aí vem o grande salto, né? Que aí você conhece até melhor do que eu, né? Não, mas você tem um agente de IA analisando toda a transcrição das ligações. Eu vou puxar e aproveitar o gancho, falar um pouquinho sobre o Metrics, é uma ferramenta que a gente tem, ferramenta que foi lançada em dezembro de 25, e cara, é bem nessa pegada. A gente percebeu que o mercado estava se posicionando dessa forma, né? E a gente correu atrás disso. Hoje a gente consegue ter, dentro do nosso PBX, todas as chamadas do cliente transcritas. Então, toda a ligação, ela concluiu, ela é transcrita, ela passa
aí a gente fez algumas parametrizações padronizadas, vamos colocar assim. Você tem um setor de suporte, então a gente coloca um prompt de suporte, que analisa alguns critérios. Vai analisar critério de resolutividade, troubleshooting, o cara testou, não testou, próximos passos claros, então tem alguns critérios. Diferente de uma equipe de vendas, o prompt de vendas ele é um pouco mais focado para técnicas de vendas. O cara praticou ali um sprint selling, não, venda ou não. Então, a gente tem esses padrões pré-definidos, mas o cliente pode também personalizar. Às vezes o cara quer algo muito específico. Olha, eu preciso que tenha um jargão aqui na minha loja que todo cliente que ligar, o meu atendente precisa falar isso. Se o cara não falar isso, eu quero que ele vá com a nota 0. Então, é possível chegar... Ele atribui uma nota, né? Atribui uma nota, isso. Daí a gente fez uma esquemática, né? Porque assim, você transcreve, você consegue passar aquilo por um prompt, mas para deixar o mais tangível possível ali a questão de onde pode ter um problema, ou onde parece que está funcionando bem, é uma questão de notas mesmo. A chamada é dada uma nota, atribuída uma nota de 0 a 10, e a gente faz toda uma esquemática de notas por agente, por departamento, para a empresa como um todo, e tudo isso a gente integra tanto por WhatsApp quanto por e-mail para ficar disparando relatórios semanais e mensais para os gestores, para os responsáveis das áreas. E assim, cara, é um produto que é muito legal de trabalhar. E quando eu olho um agente de IA e uma IA transcrevendo e auditando, os dois trabalhando juntos é o suprassumo do funcionamento, né? Então, IA supervisionando, né? A IA, né? A IA. Cara, eu acho isso é muito massa. Eu acho bacana também porque você tem ali um prompt específico, né? Por exemplo, um prompt para a área técnica que vai ser analisado tais atributos no atendimento. Um prompt para a área comercial que vão ter tais atributos no atendimento, né? Sim. Eu acho importante sempre assim deixar o pessoal do atendimento ciente quais são os atributos, né? O que está sendo avaliado, exato, né? Né? Então, assim, você diz pelo que ele vai ser avaliado, né? Então, porque senão começa a sair muito da curva, né? Cada um atende de um jeito, então isso daí acaba padronizando o atendimento de uma Cara, com certeza. E não só padronizando, Gilson. A gente percebeu aqui dentro da empresa, depois que a gente implementou e passou a usar no nosso dia a dia, uma melhora na qualidade das chamadas. Assim, do início da implantação da ferramenta, 2, 3 meses, a gente percebeu, cara, as notas críticas que antes eram mais... tinham um maior volume, começaram a reduzir. Porque a galera sabia, cara, toda ligação que eu faço está sendo avaliada, eu não tenho margem de erro aqui. Então, assim, isso de forma bem transparente, né? Sim, O usuário sabe, quem está atendendo, né? Quem está ali trabalhando pelo telefone sabe que aquilo está sendo auditado, não é em segredo. Muitas vezes a gente compartilha com ele o acesso, a própria transcrição, olha, cara, isso aqui. Então, assim, isso é muito massa, porque você deixa de... Não vai ter uma chamada ou outra que o cara vai poder fazer ali o que ele quiser, desligar na cara do cliente e, cara, ninguém vai ficar sabendo, porque é impossível de você auditar todas as chamadas. É possível. Perfeito. É possível. Né? Eu lembro uns 20, 25 anos atrás, eu sempre trabalhei nessa área de gravação, de call center, de telefonia, né? E eu lembro, assim, para mim, uma das maiores lições, aprendizados que eu tive, assim, foi quando um antigo chefe meu me chamou, falou, Gilson, senta aqui do meu lado, pega esse fone, colocou na minha orelha, clique, e me deu uma gravação minha para eu escutar. E aí eu comecei a ver a quantidade de jargão que eu falava, de gíria, eu percebi que eu não fui claro em certos pontos. Então, assim, eu tinha alguém ali que estava escutando as minhas gravações, né? E quando ele me deu esse feedback, foi extremamente positivo, não foi ruim. Eu me senti mal porque eu passei a ver o que era o problema, né? E ele falou, Gilson, você percebeu qual que é o problema dessa tua gravação? Aí, olha, eu percebi. Né? Só que assim, dependeu de uma pessoa estar ali e pegar aquela gravação. Sim. Né? Se caísse no meio de todas as centenas de gravações lá que eu fazia, atendia ali, por exemplo, né? Provavelmente eu não queria ter recebido esse feedback. Então eu acho muito positivo esses sistemas. Legal. Né? É realmente algo que melhora muito. E quando a gente fala, né, a gente em concordância aqui, quando a gente fala sobre o que muda hoje para as operações de telefonia, o contexto da IA, entendo que é o agente de IA performando, né, com múltiplos agentes, dentro, né, tanto para triagem quanto para resolver de fato problemas, integrando com a API, com banco de dados, etc. E o outro viés é essa questão da auditoria. Eu acho que é aí que a IA vai ter cada vez mais presença e quem não aderir vai acabar ficando para trás. Porque você, monitorando bem o time, você aumenta a qualidade, você tendo um agente de IA, você consegue talvez ter mais escala de atendimento. Então são vários fatores que somam de forma positiva, né, para esse cenário. A telefonia está ficando inteligente.
Exatamente. Tá. E para frente, Gilson, quando a gente fala da evolução, né? A gente falou, e tudo isso que a gente falou não é futuro, né? É coisa que está acontecendo, né? Tá acontecendo. Se você ainda não tem nenhum desses recursos, se preocupe, tá ficando para trás. Então, assim, isso é presente. E quando a gente fala no futuro, cara, para daqui 1, 2 anos, não vou falar nem mais tempo, porque não deu certo como que as coisas vão evoluir, né? Exato. Então, o que você visualiza? Você visualiza isso cada vez mais presente? Você visualiza algum salto diferente? Acho que estão cada vez mais presentes, né? Já está muito próximo da gente, já faz parte do nosso dia a dia, a gente guiar em cima da telefonia, né? A questão é você fazer essa integração do teu sistema telefônico, não é o teu PBX que processa isso tudo, né? Então você entrega a chamada para um provedor que vai fazer esse processamento. A gente está falando aqui de telefonia receptiva, mas existe o outro lado da telefonia, que é a telefonia ativa. Então imagina agentes de IA fazendo ligações para as pessoas, prospectando, oferecendo serviço. Olha, Gilson, teus créditos estão acabando. Teus créditos vencem amanhã. Pressione 1 para renovar teus créditos. Por exemplo, Sim. Hoje em dia, sei lá, recebe um SMS, alguma coisa assim, né? Mas imagina uma agente de IA ligando e com entonação humana, com trejeitos, né? Entendendo o contexto diferente, entendendo o contexto. Uma situação, não precisa falar daquela forma estática, né? Sim, dentro desse cenário, né, eu penso assim, você implementar, por exemplo, eu vejo que hoje essas questões de entrega em domicílio estão cada vez mais, crescendo cada vez mais, né? E às vezes você, ligar para a pessoa para confirmar se ela está em casa para você fazer tua rota de entrega, economiza muito tempo. E isso é plenamente automatizável. Sim. Só que como que você vai automatizar um processo desse se você liga para a casa da pessoa, às vezes quem atende não é a pessoa, fala, não, peraí, não tá aqui. E a URA automática já se perdeu ali, ela vai repetir 1 ou 2 vezes e vai encerrar. Um agente já teria a capacidade de lidar com essas adversidades e aguardar a confirmação. Mas já pensou um sistema integrado com geolocalização em relação ao entregador, o endereço do cliente? Quando ele estiver chegando no endereço do cliente, ele liga para o telefone automaticamente, do cliente, fala, olha, a tua encomenda vai chegar em 3 minutos, consegue descer ali para receber? Eu acho que isso é um pouco do futuro que a gente vai viver, né? Mas é uma automatização. Legal. Não depende de um humano estar analisando, né? Então é algo que você pode automatizar facilmente isso daí. Bacana, Gilson. Olha, cara, eu acho que é um pouco disso que a gente tinha que debater aqui hoje. Fico muito feliz, agradeço demais aí a sua presença, o seu tempo de vir aqui na Balduce. A gente sempre troca uma figurinha ou outra aí nos atendimentos, né? Bacana. Então, assim, hoje a gente debateu um pouco sobre voz, sobre como que a IA se comporta, né? Tanto na parte de agente quanto na parte de monitoria. E a ideia do podcast da Balduce é a gente falar um pouco sobre aspectos técnicos, né? Quando eu estiver presente aqui, normalmente vai ser temas um pouco mais técnicos. Espero poder contar com o Gilson em outros episódios também. Opa, com certeza. E a Balduce está com um programa de parceiros, e se você trabalha com tecnologia ou se algum dos assuntos aqui despertou interesse em você, clica no link da descrição e saiba como se tornar um parceiro. E não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais.